Então vou falar um pouco aqui sobre como vai ser nossa disciplina, né? É uma disciplina de Física 1, tá? Meu nome é Isaac Torres, esse daqui é o meu e-mail, que eu peço que vocês usem esse e-mail aqui para se comunicar comigo. E o grupo de WhatsApp também, né? Quem não tiver, assim, tiver com receio por algum motivo de falar no grupo, pode falar diretamente comigo também, não tem problema, tá? E aí eu coloquei 3 imagens aqui que representam uma parte do que a gente vai estudar aqui, né? Essa imagem aqui do lado esquerdo é a Torre de Pisa, que fica lá na Itália, que ela é inclinada, né? Tem um problema embaixo aqui dela. E aí tem um experimento de pensamento que o famoso cientista Galileu Galilei sugeriu, mas ele não realizou, né? Só um experimento de pensamento que era para falar sobre a gravidade e tal. Aí ele falou: imagina que a gente joga uma bola de aço, né? E uma outra menor que eu esqueci agora o que ele precisamente falou, né? Elas vão cair juntas porque a aceleração da gravidade é a mesma. Foi ele que demonstrou isso, de que a queda dos corpos ela era acelerada, né? Então a gente vai estudar um pouquinho de aceleração e tal, queda dos corpos. E aqui no meio uma figura de uma pessoa puxando uma caixa com uma corda, que é um problema que sempre aparece em Física 1, né? Para a gente poder estudar um pouco de forças, que vai ser a parte da dinâmica. E aqui do lado direito é uma figura interessante, que é uma roda girando no chão. Se vocês prestarem atenção, dá para ver nitidamente a parte de baixo da roda, mas a parte de cima está borrada. Por que isso acontece? Porque a roda está girando, então ela tem um movimento de rotação. Mas ela também está em contato com o solo e está se deslocando assim. Então ela também tem um movimento de translação. E para que ela esteja em contato com o solo sem deslizar, a parte de baixo da roda está sempre em repouso. Sempre. O ponto exato onde a roda encosta no chão está em repouso. E o ponto máximo aqui de cima da roda está com uma velocidade que é o dobro da velocidade de translação da roda. Isso é uma coisa muito interessante que a gente vai falar talvez só no final da disciplina, que é a combinação de rotação com translação. Então toda vez que vocês prestarem atenção de novo numa roda de bicicleta ou de carro andando na rua, vocês vão perceber, se vocês fixarem o olhar no chão, dá para ver a roda parada embaixo e rolando e super rápida em cima. É uma curiosidade, né? Aí eu coloquei aqui para ilustrar nossa disciplina, muito bem. Então o nosso conteúdo de hoje vai ser sobre medição, que é o capítulo 1 da referência 1 que eu vou falar, né? E aí primeiro vamos fazer uma apresentação aqui sobre a disciplina, depois eu vou fazer uma breve introdução à física e só na próxima aula eu vou falar sobre grandezas e unidades, então deixa eu tirar isso daqui. Todo mundo já almoçou aí? Tem alguém almoçando ainda? Acho que vocês estão meio com sono, né? A impressão minha. Eu tô de boa. É? Eu gosto muito de física, eu queria fazer física, mas ninguém me apoiou. Tá bom, se tu mudar de ideia, fala comigo, que eu posso te passar todo o caminho. Beleza, obrigada, professor. Tá. Tá falhando muito o áudio, é? Mas alguém tá... Aqui pra mim tá normal. É? Pra mim tá normal Também também. tá normal. Boa tarde, Ana Letícia. Tá, então deve ser a tua internet aí, Eliane. Boa tarde. Boa tarde, Ana Letícia, tudo bem? Tudo. Então eu tô... Chegar, professor. Tá legal. Então eu tô gravando aqui, né, porque a gente tá começando aqui a falar sobre a disciplina. Então, tava falando aqui que hoje eu vou fazer a apresentação do curso e falar um pouquinho sobre o que é física e tal, porque vocês provavelmente vão fazer outras disciplinas de física ainda no curso de vocês, né? Então, talvez essa seja a primeira. Aí eu acho que vale a pena falar um pouco sobre isso.
né? Então vamos fazer essa apresentação aí agora. E sobre o plano de curso e as videoaulas, eu botei o link aqui nos slides que vou disponibilizar para vocês, né, nesse site. E aí eu queria falar um pouco sobre esse plano de curso que eu fiz aqui, que deu tanto trabalho de fazer. Então vamos lá. Peço que vocês leiam isso aqui com calma, porque tá tudo aqui. Então aqui tem a ementa, tem o horário de aula, tem os dias que vai ter aula, tá? As aulas vão continuar a ser pelo Google Meet. Esse daqui é o canal onde vai ser postado as aulas, tá bom? Esse canal aqui com a minha cara aí. Esse aqui é o site que eu já mostrei da nossa disciplina, tá? Esse site aqui. O endereço está aí no grupo, eu acabei de mandar. Está na descrição do grupo também. Esse aqui é o e-mail, já falei. Então aqui estão os objetivos da disciplina, que eu peço que vocês deem uma lida aí, reflitam um pouco sobre isso. Mas basicamente é compreender e saber aplicar as leis básicas da mecânica clássica. Por que mecânica clássica? Porque não existe só essa mecânica, existe outra, que é a quântica, né? Que é um estudo mais específico de física aí, né? No caso de partículas e de corpos rígidos também, que nós vamos estudar. E aqui detalhado, separado isso em objetivos específicos, né? O nosso conteúdo, pessoal, eu pensei em separar ele em duas partes aqui, sendo que cada uma delas vai ser uma avaliação e eu tentei dividir mais ou menos ao meio, tá? Então, esses tópicos 1 a 6 são os capítulos 1 a 6 do livro. E nós vamos fazer nossa primeira avaliação baseado nesses 6 tópicos aqui. E essa avaliação vai ser feita da seguinte maneira: uma lista de exercícios para entregar no dia 30 de novembro, que eu pretendo mandar com algumas semanas de antecedência, né? Que vai cobrir esses 6 tópicos aqui, né? E o objetivo dela não é só valer 3 pontos da primeira avaliação, é também ajudar vocês a se prepararem para a prova, porque a minha intenção é que essa lista de exercício e essa prova sejam muito parecidas, certo? E aí a prova vai valer 7 pontos para a primeira avaliação, então aí contabiliza 10, vai ser nossa primeira prova, né? E que conteúdos são esses? É um conteúdo de cinemática e leis de Newton, ou seja, a gente vai falar sobre movimento retilíneo uniformemente variado, vetores, movimento em 2 e 3 dimensões, e isso tudo é o que a gente chama de cinemática, né? Que é estudar velocidade, aceleração, alguns movimentos especiais e tal. E os tópicos 5 e 6 é o que a gente chama de dinâmica, né? Das leis de Newton, que a gente vai estudar a primeira lei, segunda, terceira e algumas aplicações, tá? Então essa vai ser a primeira parte. Aí na segunda parte, basicamente a gente vai estudar energia e rotações. E dessa segunda parte sobre energia e rotações vem a nossa segunda avaliação, estruturada do mesmo jeito da primeira. 3 pontos para a lista e 7 na prova. E já está tudo marcado aqui também. Isso não é para assustar, desculpa se alguém se assustou com essas datas aqui. Não é para isso, é mais para ajudar vocês e me ajudar também a planejar melhor, certo? Espero que isso ajude em vez de atrapalhar, né? Espero ajudar vocês de alguma forma, tá? E isso daqui vai ser escrito, então eu peço que vocês escrevam, tirem foto ou escaneiem, juntem tudo num PDF e na hora certa me enviem aí por e-mail, para aquele e-mail institucional lá. Certo, pessoal? Eu vou explicar melhor o que é esse conteúdo daqui a pouco. Mas por enquanto, algum ou alguma de vocês tem alguma dúvida, algum receio aí, alguma coisa, fiquem à vontade, né? Quero logo deixar claro para vocês aí que não tem problema me interromper, não precisa levantar a mão. É só sair falando aí. O que vocês quiserem interagir aí, eu estou à disposição.
Eu sei que o primeiro dia de aula às vezes é um pouco estranho, né? Que a gente não se conhece e tal, mas eu tô aqui à disposição de vocês. Essa turma começou com 3 pessoas. Eu pensei até que iam fechar, mas aí no período de rematrícula entrou mais 30. Então agora tem bastante gente. Eu tinha conversado com os três alunos que tinha antes para a gente fazer assíncrono, né? Mas aí agora tem mais gente. Eu não sei se ainda é uma boa ideia. Tá, então, alguma questão em relação a esse plano de curso, pelo que eu falei até agora? Alguma dúvida? Ou não? Até agora não, professor. Tá, tá legal. Muito bem, então vamos lá. Eu já falei da avaliação, né? As datas aqui e as referências, elas são essas duas aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Esse livro aqui, que é o Fundamentos de Física, 10ª edição, volume 1, tá? E esse aqui é o volume 1, também da mesma... Tem 2 autores em comum, mas tem um autor diferente aí, que é o último. E a 5ª edição, não é que ele seja uma versão velha do livro, é uma outra versão, certo? Então, essa edição aqui é uma edição, digamos assim, mais física, enquanto que essa edição aqui azul é mais para engenharia mesmo. Porque essa edição azul se preocupa mais com as aplicações, enquanto que essa edição aqui da capa branca, a 5ª edição, se preocupa mais com a teoria. Então eu fiquei vários dias procurando o PDF desse livro aí para mandar para vocês, porque eu pretendo tirar algumas coisas desse livro e deu um trabalho achar esse livro aí com uma qualidade boa que desse para mandar para vocês, mas eu achei. E esse daqui também tá com uma qualidade excelente, o arquivo, tá? E aí eu mandei para vocês, vocês conseguiram baixar lá pelo e-mail? Sim. Consegui, sim. Sim, professor, tranquilo. Tá legal. Alguém não conseguiu? Alguém ainda está sem o livro e está precisando? Algum ou alguma de vocês que está presente aqui agora? Não, né? Tá. Se alguém tiver algum problema em relação a isso, me Professor, diga. é que você me mandou e-mail falando que não conseguiu seguir pelo e-mail pelo SIGA. Aí eu acho que eu não recebi esse dos livros, não. Tá. Bom, Uhum. Então, depois fala comigo então lá no grupo. Me diz teu e-mail aí. Aliás, tá deixa bom, eu eu. mando. Porque eu não queria falar teu e-mail aqui que vai ficar gravado, depois pode ser que alguém pegue. Aí é melhor tu falar lá pelo. Eu mando no grupo depois, tá bom? Aí eu te mando por e-mail aí. Tá bom. Porque, se eu não me engano, um desses aqui é mais de 100 mega. Eu não sei se algum é mais de 100 mega. Aí o WhatsApp é meio... ele não gosta muito disso. Vai deixar eu mandar. Mas vou tentar mandar pelos dois de novo, que aí já serve para quem entrou ontem também. Beleza? Então é isso, galera. Esses são os livros, assim vai ser as provas. Alguém tem alguma sugestão de mudar alguma coisa, alguma dúvida aí? Fiquem à vontade para me dizer, tá? Então, se não houver, então eu vou começar aqui a falar um pouco. Professor, Diga. aquela lista de exercícios ela vai valer metade da prova? Como é que vai funcionar? Se ela vai valer o quê? Eu não entendi. Metade da prova?
Não. Como é que vai funcionar? Então, são duas avaliações, aí a lista vale 30%, vale 3 pontos. E a prova 7 pontos, 70%. A gente vai fazer isso 2 vezes. Aí vai totalizar 2 avaliações e sendo 2 listas e 2 provas, né? Aí a lista vocês vão ter mais tempo para fazer, né? 1 ou 2 semanas, e a prova vai ser em um dia. Vão ser 12 horas para fazer. Beleza? Vamos Não ter que go... enviar por escrito? Desculpa, não entendi o que você falou. Vamos ter que enviar digitalizado para o seu e-mail? Eu não entendi a primeira parte da que você falou. A gente vai ter que mandar resolvido digitalizado para o seu e-mail? Isso, é. Digitalizado, mas não necessariamente escaneado. Pode ser com celular. Tem uns aplicativos aí que vai tirando a foto e já vai juntando no PDF. Pode ser assim. Dá para juntar no computador também. Pode mandar as fotos, mas aí seria bom mandar com um nomezinho, página 1, página 2, no nome do arquivo, porque acontece às vezes de eu receber com o nome que o celular dá, né? Só que é um monte de número sem sentido. Aí eu não sei qual é a primeira página, a segunda, por isso que eu peço em PDF, porque dá para organizar, entendeu? Porque às vezes quando vem um monte de foto misturada, eu sem querer posso deixar de ver alguma coisa porque eu achei que estava na ordem certa e eu não vi que tinha uma questão ali, entendeu? Aí eu acho melhor de organizar no PDF. Posso procurar depois aqui algum vídeo que ensine a fazer isso, mandar depois. Mas acho que vocês encontram no YouTube isso. Certo? O Khan Scanner não faz isso também? Ele tem a opção só de, não, que não precisa escanear, só tira foto das páginas e já transforma em PDF. Isso, é exatamente esse tipo de aplicativo que eu estou falando. Eu tinha esquecido esse nome aí. Obrigado por lembrar. Quem quiser seguir a dica da nossa colega, acho que é uma excelente ideia. Que eu lembrei agora que várias pessoas usam mesmo, que vem com a marca d'água desse programa aí. Obrigado pela dica. Certo, pessoal, mais alguma coisa? Eu estou à disposição aqui. Se não houver, eu continuo. Se houver, a gente discute aí. Tá? Então vou prosseguir aqui. A nossa aula ela vai até 2h40, né? Então a gente ainda tem mais 1 hora aí. Bom, primeiro eu vou falar sucintamente o que é a física, de um jeito que talvez não dê para entender de cara, mas vamos pensar um pouco sobre isso. A física é uma ciência da natureza, que estuda processos e sistemas e tenta descrevê-los e explicá-los através de hipóteses e teorias que possam ser testadas experimentalmente. Então tem muita informação aí. Vamos tentar digerir um pouco isso. A física é uma ciência, primeira coisa. Ela não é uma religião, não é uma expressão artística, não é uma expressão política, né? Embora a ciência não esteja alheia nem à religião, nem à política, nem à arte, né? Mas ela não é isso, né? Ela convive, às vezes se sobrepõe, se intersecta, mas é uma coisa diferente. E não só é uma ciência da natureza. Então a gente vai fazer uma distinção entre as ciências da natureza e as ciências humanas, né? Quando a gente estuda, por exemplo, história, geografia, antropologia, filosofia, sociologia, a gente chama tudo isso de humanas, né? Então tem uma distinção grande entre ciências da natureza e ciências humanas, e a física está do lado daqui, das ciências da natureza. E ela estuda processos e sistemas e tenta descrevê-los e explicá-los, que são coisas diferentes. Descrever é, por exemplo, dizer assim, quando a gente jogar uma bola no vácuo, ela vai fazer uma trajetória que é uma parábola. Isso é descrever. É o que a gente vai fazer na cinemática. Explicar é uma coisa diferente. Explicar é dizer por que quando a gente joga uma bola,
assim no vácuo, ela faz uma trajetória que é uma parábola, né? E a explicação disso vem na dinâmica, que é quando nós pensamos nas forças que atuam sobre a partícula para ela fazer essa trajetória. Ou então pensando no nosso sistema solar. Descrever o sistema solar significa fazer, por exemplo, o que os antigos fizeram, que é dizer, os planetas giram num círculo ao redor do Sol. Hoje a gente sabe que é um círculo um pouquinho achatado, que a gente chama de elipse. Isso é descrever. Explicar foi, por exemplo, o que Newton fez. Dizer, existe esse movimento porque existe uma troca entre os planetas e as estrelas, os corpos celestes, chamada força gravitacional. E essa troca explica esses movimentos, né? Então, assim, a física ela tem essas duas faces, descrever e explicar. Mas não é de qualquer forma, é através de hipóteses e teorias que possam ser testadas. Isso é para evitar que a gente possa transformar qualquer coisa em ciência. São apenas coisas que possam ser submetidas a uma experiência, uma observação, algo empírico, né? Então as ciências da natureza, elas nos fazem pensar sobre o que é a natureza. Não sei se vocês já pensaram nisso ou se vocês acham que essa pergunta é inútil e irrelevante, né? Mas eu acho que não é não. Eu acho que é importante a gente pensar quando a gente vai estudar a ciência da natureza, pensar o que é a natureza. Porque essa resposta ela é aquele tipo de pergunta que parece simples demais e não é. Por quê? Porque cientificamente a natureza é só aquilo que pode ser observado, medido ou testado experimentalmente, né? Através dos sentidos ou através, né, de instrumentos. Então, desculpa, eu não sei do que vocês estão falando aí. Tá. Então, o que significa isso? Significa que a gente está excluindo um bocado de coisa, né? A gente só inclui na natureza aquilo que pode ser submetido a um teste, né? Então, ou a uma observação. Então, o que eu coloquei aí do lado esquerdo é uma nebulosa, né? Chamada nebulosa da cabeça de cavalo. E isso daí é uma foto realmente fantástica, mas que também pode ser usada para se comparar com teorias físicas, né? E é nesse sentido que a física é uma ciência da natureza, porque existem observações sobre as estrelas que nos permitem comparar com as ideias que a gente tem sobre como elas funcionam, né? E assim também é com a biologia. A biologia também é uma ciência natural, embora ela seja uma coisa tão robusta, né, que às vezes a gente chama de ciências biológicas, mas eu estou falando num sentido mais amplo, ciência natural num sentido mais amplo, assim, englobando inclusive biologia, medicina e tudo, né? E as ciências da natureza estudam também as coisas muito pequenas, como moléculas. Aqui a gente tem um exemplo de uma molécula que eu não sei o nome, porque meus conhecimentos de química são ridículos, então eu não vou nem tentar dar o nome disso aqui. Houve um dia, uns 12, 13 anos atrás, que eu sabia o nome disso, não sei mais. Tá? Mas é um hidrocarboneto, pelo jeito, né? Bom. Ou não faço a menor ideia. E aqui do lado direito coloquei várias pessoas apenas para ilustrar a ideia de que nós também fazemos parte da natureza. Então, mas nós no sentido do organismo, no sentido dos órgãos que são feitos de tecidos, que são feitos de moléculas, que são feitos de átomos. É nesse sentido, assim, digamos, impessoal, nesse sentido físico, essa é a palavra. Porque vocês sabem que física, né, ela tem uma palavra que tem origem no grego antigo, né, e significa natureza.
Então, se a gente fosse ser rigoroso em relação ao significado da palavra historicamente, todas as ciências da natureza são física, na verdade, né? Porque quando a filosofia surgiu lá na Grécia Antiga com os pré-socráticos, né, Tales de Mileto é considerado o primeiro, né? Que é da mesma escola do Anaxímenes, Anaxágoras e tal, né? Eles foram os primeiros e eles eram chamados de naturalistas. Hoje em dia a gente seria chamados de naturalistas. E em grego eram os físicos, né? Então assim surgiu simultaneamente, como sendo a mesma coisa, a filosofia e a física. Mas aí com o tempo os métodos para estudar a natureza foram ficando mais científicos, entre aspas, né? E a filosofia virou outra coisa. Mas enfim, isso é só para dizer que nós fazemos parte da natureza por causa da constituição física, né? Então, talvez fique mais claro entender o que é uma ciência da natureza pensando no que ela não é. Então eu coloquei aqui alguns exemplos de coisas que não são incluídas nesse conceito de natureza que eu estou elaborando aqui com vocês. Um número não faz parte da natureza. Por quê? Porque o número ele é um objeto abstrato, como dizem os filósofos. Por que ele é um objeto abstrato? Porque ele não existe. A gente não encontra o número 2 em lugar nenhum. A gente pode encontrar 2 dedos, 2 pessoas, 2 átomos, 2 estrelas, mas o número 2 não é uma coisa em si, como dizem lá os filósofos, né? Então os números não fazem parte da natureza, porque eles são ideias. Aí para ilustrar o que é uma ideia, eu botei aqui uma foto daquela pintura famosa, né? Da Academia de Platão. Isso aqui é uma foto do Platão, que é o filósofo que ficou famoso porque desenvolveu a ideia da teoria das ideias, né? Que para ele havia o mundo físico que a gente vive aqui, que para ele é apenas uma ilusão ou uma lembrança vaga do que é o verdadeiro mundo para ele, que são as ideias perfeitas, lá onde estão os deuses, né? E isso é um pensamento de 2.300, 2.400 anos atrás. O pensamento científico hoje, ele se separa disso. Então, quando a gente fala de natureza, a gente está excluindo o mundo das ideias, está excluindo números, está excluindo o Gasparzinho, que eu coloquei aqui para representar os espíritos, e está excluindo também aqui Zeus e o Kratos, que são deuses famosos, né? Por causa desse jogo aí. Então, quando a gente fala de natureza, a gente está excluindo tudo que não pode ser submetido a um teste. Tudo que não tem materialidade. Né? O que é material é o que a física estuda. E as outras ciências da natureza. E aí a gente precisa falar um pouquinho sobre o método científico. Tá? A qualquer momento que alguém tiver qualquer questão aí, pode falar, tá? Deixa eu só ver se alguém falou alguma coisa aqui. Não, né? Fiquem à vontade aí para falar comigo. Bom, então o método científico, ele é isso daqui. Ele envolve uma observação de um fenômeno, como a gente fala, né? Então esse fenômeno vai ser observado direta ou indiretamente. A partir desse fenômeno, a gente faz perguntas. Por exemplo, Galileu, estudando a queda dos corpos lá, ele se fez uma pergunta que é: como se dá esse movimento de queda dos corpos? Matematicamente, qual é a expressão matemática que me permite prever o tempo que as coisas vão cair, etc, né? Depois vem a fase de elaboração de hipóteses. E aqui eu vou fazer uma distinção com vocês. Hipótese é uma coisa que a gente vai supor que é verdade temporariamente. E depois a gente vai verificar. Então a hipótese é uma verdade de trabalho, como a gente diz. Uma verdade temporária, né? E aqui é interessante a gente perceber uma coisa, que hipótese é diferente de teoria. Então, por exemplo, vocês já devem ter ouvido aí pela internet, devem ter ouvido falar na teoria Pixar, né? Aquilo não é uma teoria, é uma hipótese. Por quê? Porque uma teoria é uma coisa mais robusta, científica.
Então a teoria Pixar não é uma teoria, é a hipótese Pixar. Vocês já ouviram falar nisso? Que todos os filmes da Pixar são conectados uns com os outros? Sim, essa questão do Ainda não. Não, vocês não conhecem isso? Eu ainda não vi falar. Tem uma coisa que o pessoal insiste muito, que lá nos filmes da Pixar tem aquela Pizza Planet, né? Que é uma loja de pizza lá que tem o carrinho dela. E todos os filmes dela aparecem esse carro. tem a bola também de Lex. Hã? Tem aquela bolinha também. É, uma pior. coisa de besteira. Pior. Ó, aí tem esse carro aqui que aparece em tudo quanto é filme. E a própria loja também, ó. Aí vocês encontram aí nas chamadas teorias de conspiração da internet. Aí tem 1 milhão desse negócio. Isso aqui é bom pra ver de madrugada quando a gente tá sem sono, que aí a gente começa a ficar paranoico, né? Começa a ficar louco. Ó, aparece nesse outro filme aqui, enfim. A teoria Pixar não é uma teoria. É uma hipótese, né? Por quê? Porque não é uma coisa que a gente vai testar experimentalmente para explicar um fenômeno da natureza. É só uma hipótese para tentar encontrar uma linha, um fio condutor, né, em coisas desconexas, que nesse caso são os filmes da Pixar, né? E o ser humano tem esse anseio de ver tudo como uma coisa só, de relacionar tudo. Mas é muito divertido isso aqui. Aparece se eu não me engano, aparece o boneco aqui do Monstros S.A. Esse monstro aqui, esse verde, aparece como boneco no filme lá da Valente, que é aquela menina do cabelo ruivo, essa daqui. Né? É muita onda isso aqui. Enfim, aí essa teoria, entre aspas, diz que todos os filmes da Pixar são a história do mundo vista em instantes diferentes. Então, tipo, esse mundo da Valente é um passado remoto. Já o Wall-E, por exemplo, já seria um futuro distópico aí onde deu tudo errado, né? E o Ratatouille, eu não faço a menor ideia. Hã? Aí tem o do Monstro S.A., que é essa cena aqui, que é um trailer com o carro do Pizza Planet. E no mato, né, já é a vida de inseto. Pode crer. Essa mesma cena aparece nos 2 filmes. Pode crer. Aí tudo seria um universo só, né? Visto em pontos e tempos diferentes. É muito doido isso. Aí tem as teorias da conspiração. Elas também não são teorias físicas. Por exemplo, Terra plana. Por que a ideia da Terra plana não é uma teoria física? Por quê? Porque ela não aceita ser confrontada com observações, né? Então, o argumento mais simples para derrubar isso daqui é o quê? Teve uma pessoa que foi lá em cima e tirou uma foto e viu que não era assim. Pronto, acabou a conversa. Certo? Acabou. Alguém tirou uma foto. Certo? A ciência trabalha assim, ela trabalha comparando a nossa hipótese com a observação. Se alguém subiu e observou que a Terra é uma esfera, mais ou menos, então ela não pode ser de outro jeito. Acabou. Então é por isso que a Terra plana não é sequer uma teoria, ela seria uma hipótese. Então é uma coisa que a gente pode pensar temporariamente que é verdade e vai buscar saber se é verdade ou não, né? Então essa é uma distinção entre teoria e hipótese. Certo? Aí depois da hipótese a gente tem que fazer experimentos, né, para verificar se é verdade ou não, analisar o resultado e aí a gente vai chegar numa conclusão. E aí, a hipótese que eu levantei, ela bate ou não com esses experimentos? Eu achava muito divertido fazer experimento de química quando eu fazia graduação. Eu fiz graduação em física, mas lá tem uma disciplina de química. E aí, às vezes, dava um erro assim de 20%, 30%. Mas estava dentro do aceitável, né? É muito difícil fazer experiência de química assim. Principalmente sendo calouro e que nem eu era. E sem saber nada de química.
Aí dava tudo errado, mas no final a gente, pô, beleza, a gente verificou aqui. Então é mais ou menos isso. Nem sempre dá muito perto do que a gente quer, mas é assim que a ciência funciona. E esse daqui é o método científico segundo os livros de metodologia científica, né? Mas na vida real é mais ou menos assim, igual essa imagem aqui da Turma da Mônica. O que está acontecendo? Eu não sei. Basicamente é isso que a gente está fazendo há séculos, tentando entender tudo. E as dúvidas só ficam cada vez piores. Mas apesar disso, a gente tem hipóteses que foram se consolidando com o tempo, porque a quantidade de experimentos que foi feito e que mantém o acordo com essa hipótese aumentou muito. E chegou a tal ponto, por exemplo, que a gente sabe que as leis de Newton elas não são válidas para objetos quase tão rápidos quanto a luz. Por exemplo, os raios cósmicos que chegam na atmosfera, eles chegam a uma velocidade próxima da luz. Para eles, as leis de Newton não valem. Não são válidas. O que vale é a teoria da relatividade para eles. Também para um átomo e uma molécula, também não vale as leis de Newton, vale outras teorias. E mesmo assim, os engenheiros civis e as engenheiras civis, mecânicos e mecânicas, elétrico e elétrica, continuam usando a mecânica newtoniana que nós vamos estudar nessa matéria. Por quê? Porque para os experimentos, para a realidade que essas engenharias trabalham, essa teoria funciona perfeitamente. Tá? Então, se a gente for empurrar um bloco em cima de uma mesa, pode ter certeza absoluta que as leis de Newton vão resolver. Agora, se a gente estiver observando raios cósmicos aí na atmosfera, ou se a gente estiver num microscópio eletrônico de varredura fazendo um estudo, ou estudando nanotecnologia, computação quântica, vai dar tudo errado se a gente usar a lei de Newton, tem que usar outra. Então é interessante pensar que o método científico ele existe de fato, mas ele nem sempre é igual essa árvore bonitinha e colorida que tem aí, que a gente gosta de pensar que é sempre assim, né? Mas não é. Aí tem uma distinção importante entre ciências naturais e ciências humanas, né? Porque embora as ciências naturais compreendam que nós, seres humanos, somos feitos de matéria, moléculas e átomos, essa é a visão das ciências naturais sobre nós. Além disso, existem as ciências humanas que tentam entender o nosso comportamento, sem relacionar esse comportamento com o fato de que nós somos feitos de átomos, que existe conservação da energia, etc, etc. Então, para ilustrar, eu coloquei aqui um ciclo, que mostra que os átomos formam moléculas, as moléculas formam organelas, que formam células, que formam tecidos, que formam órgãos, que formam sistemas, que formam seres, seres complexos como nós somos. E aqui embaixo, uma explicação que mistura assim, muitas ciências naturais, mistura física, química, a biologia mais recentemente está entrando nessa discussão através da astrobiologia, que é a discussão de como seria a vida em outros planetas, mas uma discussão séria, assim, do tipo, quais são as condições que formaram a vida na Terra, a vida rudimentar que eu estou falando, não vida inteligente, mas quais são as condições de formação de vida rudimentar em outros planetas para que talvez um dia seja habitável para a gente. Isso é a biologia. Enfim, então, para a física, existe um momento mais remoto aqui, observável do universo, entre aspas, que a gente chama, entre aspas, de Big Bang. E aí tem uma série de fases aqui que foram acontecendo, de expansão do universo e tal, até culminar no que a gente observa hoje. Então isso tudo é uma visão ciências naturais. As ciências humanas aqui servem para explicar outras perguntas, que seriam, por exemplo, o que nos trouxe até aqui? Que comportamentos o ser humano teve ao longo dos últimos, segundo as ciências naturais, a espécie humana tem pelo menos 100 mil anos. A espécie do Homo sapiens teria mais ou menos
ou é o gênero Homo, não tenho certeza, tem que ler de novo aí onde eu li. Tem pelo menos 100 mil anos. Então a história, que eu coloquei aqui alguns e algumas cientistas das ciências humanas aqui, filósofa também, né, para ilustrar esse tipo de coisa. Então aqui no canto inferior direito tem o professor Leandro Carnal representando aqui a história, né, que lida com esse tipo de pergunta, né, do que nos trouxe até aqui. Aqui embaixo do lado esquerdo tem o professor Milton Santos representando a geografia, né, que se pergunta sobre o espaço geográfico, ou seja, como o ser humano ocupa o espaço. Então, e como ele lida com isso, o que acontece como consequência disso, etc. Aqui do lado direito, em cima, a professora Maria Homem, que é psicanalista, né, representando todo o ramo psi aí do conhecimento humano. E para ilustrar, também coloquei aqui em cima do lado esquerdo a professora Djamila Ribeiro, filósofa, né, para representar aí a filosofia. Então, a filosofia, a psicologia, a geografia, a história se encaixam aí no que a gente chamaria de humanas, e é importante fazer essa distinção bem grande entre elas e as ciências naturais, embora do ponto de vista mais profundo assim do conhecimento, essa distância não seja tão grande assim, tá? Não sei se eu falei besteira aí para vocês, se eu estou enrolando talvez no ponto de vista de alguém, mas eu achei importante fazer essa distinção aqui. Bom, então já que as ciências da natureza elas são isso tudo que eu falei, o que diferencia uma da outra? Qual é o papel da física entre as ciências? Então, a física, como eu disse para vocês, né? Se física significa natureza, então, tecnicamente falando, as ciências da natureza estudam o mundo natural, cujo sinônimo é mundo físico. Ou seja, todas as ciências da natureza são física. Isso, estritamente falando, é verdade. No entanto, como o conhecimento sobre a natureza é muito extenso, é necessário fazer uma separação dos conhecimentos de tal forma que a física ficou encarregada do que a gente chama de princípios fundamentais. Então, embora a química estude átomos e moléculas, ela o faz sem entrar no mérito do que é o átomo e sem propor mais recentemente modelos atômicos, né? Atualmente, embora no passado a física e a química tenham sido muito mais entrelaçadas do que são hoje, hoje em dia a química pega um modelo pronto atômico da física. E assim também a biologia pega modelos prontos da física e da química, né? Então, o papel da física seria um papel de base. A física é uma ciência de base que explica os fenômenos mais fundamentais da natureza. Então, por exemplo, os químicos estudam reação química. O físico estuda, e a física também estuda, o que seria, fisicamente falando, uma reação química. Que trocas de energia acontecem para que uma reação química ocorra? Qual é a estrutura do átomo que permite que uma reação química ocorra, entendeu? Nesse sentido. Então a física estuda o que seriam as leis fundamentais da natureza. Ela seria não a mais importante, porque seria meio idiota tentar fazer uma comparação de importância, mas ela seria a mais básica de todas as ciências naturais, porque ela estuda os pequenos processos, entre aspas, que vão, quando a gente pensa na complexidade, vão ser objeto de estudo de outras ciências, como por exemplo a química e a biologia. E a separação entre física e química é o seguinte, né? O átomo ele tem o núcleo e tem a eletrosfera. A gente pode dizer que a química é a ciência da eletrosfera. Por quê? Porque a ligação química ela é algo que ocorre na eletrosfera, né? Uma reação química não muda o número atômico dos elementos, então não troca elementos, só mexe na eletrosfera. Mas a física ela tenta entender o que é a eletrosfera, o que é o elétron, como o elétron se comporta, o que é o núcleo, como é possível que o núcleo exista do jeito que ele existe, esse tipo de pergunta, né?
Enquanto a química pega isso pronto para fazer 1 milhão de outras coisas que também são extremamente importantes e indispensáveis hoje em dia, né, para a nossa vida moderna, né? E a física também tem um papel importantíssimo na engenharia justamente por ser essa ciência mais básica. E aí, dependendo da engenharia, vai ter um foco mais importante. Então, por exemplo, a engenharia elétrica, é óbvio que a física que estuda o eletromagnetismo vai ser a mais importante. Para a engenharia mecânica, já vai ser mais importante a mecânica, que é o objeto de estudo dessa nossa disciplina de Física 1 e assim por diante. Me desculpem, mas eu esqueci qual é o curso de vocês. É Engenharia Ferroviária e Logística, né? É esse o curso? Isso, professor. Isso. E eu não faço a menor ideia do que seja isso. Vocês gostariam de... Alguém poderia me explicar um pouquinho como é que funciona o curso de vocês? Ou vocês não sabem ainda, estão pensando ainda? Não sabem como vai ser? Hã? Vocês estão com vergonha de falar? O que houve? Como é mais ou menos assim? O que é que vocês estudam? Apesar do nome ser muito explicativo, eu tenho medo de falar besteira, achando que é só o que o nome diz. E eu não quero ofender o curso de ninguém falando besteira. Que aí, se vocês me disserem mais ou menos o que é, de repente tem algum assunto que pode ser mais importante para vocês aqui. Olha, professor, vou me arriscar aqui. A gente basicamente mexe com ferrovias, né, de metrôs, trens de alta tecnologia. A gente pode se especializar nessa área futuramente. A gente sabe a estrutura do trem, do metrô, essas coisas. Fora que a gente tem que saber também os solos. Basicamente isso. Interessante. Bacana. Obrigado pela sua explicação. Bom, então, eu não sei quantas físicas básicas vocês vão fazer, ou física fundamental também, a gente pode chamar. Mas as principais áreas delas são a mecânica, que é o que nós vamos estudar em Física 1. Como eu já mencionei pontualmente, a mecânica estuda o movimento e as suas causas, né? O movimento no sentido mais amplo, não específico, né? E aí também existem na natureza conhecidas até hoje 4 interações fundamentais, que eu aprendi hoje que na verdade são 3, porque a segunda é caso particular da terceira, e eu não sabia, né? Mas tem a interação gravitacional, que ela se manifesta em grandes escalas, ou seja, escala de distância que eu estou falando. Ela só se manifesta importante para ser levada em conta numericamente entre planetas, ou entre um planeta e a sua lua, entre estrelas, entre corpos celestes assim. A interação eletromagnética, né, que se manifesta através da carga elétrica e também do momento magnético, né? Essa interação ela é o que explica, por exemplo, a coesão dos átomos e das moléculas, né? Por que o mundo não desmancha, por que as coisas se mantêm coesas? É por causa da interação eletromagnética que faz as ligações entre os átomos e entre as moléculas, e também entre o núcleo e a eletrosfera dos átomos, né? A força fraca, que explica o decaimento radiativo de partículas elementares,
e a força forte, que está relacionada com a estabilidade dos núcleos atômicos, ou seja, como os prótons e os nêutrons se mantêm unidos ali no núcleo. E na física, nessas físicas básicas, que é o que a gente está estudando aqui, a física 1, a gente leva em conta apenas a força gravitacional e a eletromagnética, né? Então a gravitação, como eu já falei, é um dos temas aí da física básica. Ela é o que estuda como os grandes corpos celestes eles se mantêm em movimento, né? O que tem neles de especial para que eles se movimentem dessa forma. E a grandeza física relacionada a isso é a massa dos planetas e das estrelas, né? Outro tema da física básica que vocês vão ver se fizerem outras disciplinas aí depois da minha é o estudo dos fluidos, né? Os fluidos eles englobam líquidos e gases, né? E aí eu coloquei para ilustrar um gás do lado esquerdo, que é muito interessante esses experimentos que são feitos com gases, porque tem esses filetes aí de fumaça que é para a gente conseguir ver as linhas de trajetória, né, do gás. Então isso mostra que quando uma asa de avião está fazendo o avião levantar voo, como é que ela interfere no ar ao redor dela. É muito interessante. E do lado direito aí uma foto da água só para ilustrar o que é um líquido. Então, líquidos e gases eles têm muitas propriedades em comum, por isso que eles são agrupados numa coisa só, né? Que é os chamados fluidos. Eu achava que era fluido, mas o correto é fluido, tá? Outro tema são as oscilações e ondas, então eu botei aí para ilustrar o que é uma oscilação, esse relógio de pêndulo aí do lado esquerdo, que curiosamente quem inventou também foi Galileu, né? Ele inventou isso para conseguir medir tempos e conseguir chegar na lei que diz que os objetos em queda livre caem com o quadrado do tempo, né? Ele usou para isso um pêndulo com o que se foi desenvolvido o relógio. E aí do lado direito um equipamento elétrico chamado osciloscópio, né, que ele é basicamente para medir sinais digitais, né? E aí a gente tem um exemplo de um sinal senoidal, como a gente fala, né, que é uma onda senoidal suave, que é diferente da onda quadrada, que é o sinal digital. Esse daí seria um sinal mais analógico. Bom, outra área é a termodinâmica, que estuda os efeitos das trocas de calor, né? E como essas trocas de calor elas influenciam e são influenciadas pelas grandezas chamadas de grandezas termodinâmicas, como são exemplos: temperatura, volume e pressão. O eletromagnetismo, né, que estuda os fenômenos elétricos e magnéticos, grosso modo, que não são só esses, tem outros, né? Tem os que relacionam os dois, né? E como isso se manifesta também, por exemplo, em circuitos elétricos. Outra área também da física que é estudada na física básica é a ótica, que estuda os fenômenos da luz, que são vários, né? Tem a reflexão, que é quando a luz ela volta de uma superfície. Perdão. A refração, que é o que acontece com a luz quando ela passa de um meio para outro, né? A interferência e esses demais fenômenos aí, eles são, na verdade, uma consequência do fato da luz ser uma onda. Então a interferência é quando duas ondas luminosas se sobrepõem, aí acontece o fenômeno chamado interferência. A difração, que é quando a luz passa por uma brecha ou uma borda. Então, quando vocês estão vendo, por exemplo, a sombra de alguma coisa, vocês já devem ter percebido, se a gente coloca a mão perto do chão, a sombra fica bem nítida. E à medida que a gente vai afastando, ela vai borrando, né? Isso tem a ver com a difração também, que é o espalhamento que a luz sofre ao passar por uma borda. E além disso tem a polarização também, que é o que tem aplicações, por exemplo, nos óculos escuros e nos óculos 3D que a gente usa para ver um filme 3D no cinema, e muitas outras coisas também, né? E finalmente um tópico de física básica que provavelmente vocês não vão estudar,
mas que também tem o seu valor e também é muito importante, é a chamada física moderna, né, cujas duas componentes principais são a teoria da relatividade, que eu coloquei aí para ilustrar, o chamado paradoxo dos gêmeos, né, que é uma ideia interessante lá da relatividade, que se dois gêmeos eles saíssem e que um fosse viajar por anos próximo à velocidade da luz, quando ele voltasse ele estaria mais jovem, que o tempo passou mais devagar para ele, né? E do lado direito aqui o gato de Schrödinger, ilustrando a mecânica quântica, né, que é a ciência do mundo do muito pequeno, dos átomos e coisas menores, né, que curiosamente ele é feito de equações, né, e é isso. Bom, e o que nós vamos estudar em Física 1? A gente vai estudar a primeira parte aqui, que vai ser a cinemática, que eu coloquei aqui dois exemplos da cultura pop, né, de conhecimento amplo e geral, sobre velocidade e aceleração, que são os dois conceitos basicamente que a gente vai estudar em cinemática, tá? Então, em cinemática a gente vai estudar como é que a gente calcula, como é que a gente encontra, determina o que é velocidade e aceleração, seja num movimento em uma, duas ou três dimensões, né? A gente vai estudar a dinâmica da translação na nossa disciplina, depois da cinemática, onde a gente vai estudar as leis de Newton, né, e aplicar essas leis a movimentos de translação. Translação é tudo que não é rotação. O que não é rotação precisa de um nome e o nome é esse. Então, quando a gente empurra um movimento, seja ele numa linha reta ou curva, isso é uma translação. A rotação é quando tem um eixo de rotação e o objeto está fazendo um movimento circular ao redor desse eixo de rotação, né? E essa vai ser a parte final do curso, porque é mais complicado do que o movimento de translação, porque no movimento de rotação tem o eixo, aí vai ter as grandezas escalares, mas também as grandezas angulares, né, e vetoriais. Aí acaba juntando tudo que a gente viu numa coisa só. E na próxima aula a gente começa de fato o conteúdo do livro falando sobre grandezas e unidades, tá bom? Então, peço que vocês não vão embora ainda, porque eu quero saber uma coisa. Vocês têm interesse em assistir as minhas aulas ou vocês preferem gravado? Prefiro assistir, professor. Aí você deixa Assistir, acho que gravado fica aí a melhor. gente escrever depois. Você não poderia deixar os dois, professor? Sim, a minha primeira opção é fazer as duas coisas, justamente, para que... Porque a gente ainda está no período remoto emergencial, né? Ah, obrigado, Jonathan. Legal, valeu aí. Bom, então, como a gente ainda está no período remoto emergencial, quando eu comecei a dar aula em março, estava valendo isso muito mais do que agora, né? Porque estava bem feia a situação em relação à pandemia. Não que esteja bonita, né? Não foi isso que eu quis dizer, mas enfim. Aí lá a gente recebeu uma orientação para não fazer chamada e não obrigar ninguém a participar de uma coisa porque pode ser que tenha pessoas que não têm recurso financeiro para usufruir dessa tecnologia da comunicação por vídeo, né? Como foi minha situação até um dia desse. Então, não posso cobrar que as pessoas estejam na hora, porque pode ser que tenha gente que não pode. Então, por esse motivo, eu faço a aula ao vivo e por isso que eu estou gravando, que é para poder colocar no canal lá do YouTube, que geralmente eu faço no mesmo dia, acaba a aula eu já coloco o vídeo. Só se eu tiver que cortar alguma coisa que ele demora mais a sair, senão ele demora assim 1 hora, 2 horas para sair. Mas eu quero saber se vai ter alguém, pelo menos, se tiver uma pessoa que quer assistir, aí eu continuo fazendo no horário. Agora, se ninguém quiser, se todo mundo preferir assistir depois,
Aí eu posso gravar e ir soltando os vídeos. Eu prefiro assistir no horário. Tá. Então já tem 3 pessoas que preferem seguir o horário. Eu prefiro não... Eu prefiro seguir no horário porque a minha experiência dos outros períodos, deixando para gravar depois, é que eu também fico com preguiça. E eu acabo me desorganizando e isso faz a disciplina desandar. Então tá. Bom, ninguém é obrigado a participar, mas aí... Tá bom. Já que tem 4 pessoas aí que querem assistir, que manifestaram que querem, desculpa, não tô dizendo que tem gente que não quer. Tá bom. Eu não tô dizendo que tem gente que não quer, tá? Desculpa, não tô acusando ninguém de nada. Só tô falando que, já que algumas pessoas manifestaram, então vamos seguir aí na hora, tá? Eu acho melhor de se organizar assim. Mais alguma questão, pessoal? Acho que vocês não aguentam mais a minha voz, né? Mais alguma questão aí que a gente precise discutir? Uma coisa? Professor, Diga lá. eu faço parte daqueles 3 que estavam no grupo no início da turma. Ah, E o senhor sim. mandou são 4 livros que o senhor deixou pra gente. E aqui o senhor apresentou 2. Os outros 2 seriam usados quando? Os outros 2, eles são alternativas, né? Porque... Enfim, porque cada uma pessoa tem o seu jeito de aprender e às vezes escolher só um livro limita, e tem gente que não gosta de... Enfim, é só para isso. Caso uma pessoa, um de vocês ou uma de vocês queira usar outro livro, tem opções. Eu esqueci de mandar, então obrigado por ter lembrado aí. E eu vou tentar fazer isso agora. Tentar mandar os 4 livros aí pelo grupo de novo, que chegou mais pessoas, então aí todo mundo vai poder baixar. Mas era só isso, questão de ter alternativa mesmo. É isso. Pois é, a menor turma da UFPA que a gente tinha 3 pessoas. Mas a sala ficou cheia. A sala ficou cheia, primeira vez que eu consegui dar aula para a turma inteira. Tinha 3 pessoas assistindo. Tá bom. Valeu então, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Qualquer questão, estou à disposição aí de vocês, beleza? E Obrigado. valeu. Então a gente se Obrigada, vê. professor. Tchau. Tchau, tchau. A gente se vê na sexta-feira então. Valeu, professor. Boa tarde. Tá bom, obrigada, Valeu. professor. Boa tarde. Boa tarde para Boa- vocês aí. Um abraço. Durmam bem aí na sonequinha da tarde. Tchau. De nada, vamos para o próximo negócio. Valeu, professor. Boa tarde. Valeu.